Galera, esse autor não tem dó da gente, de nós, os leitores. E aí galera do canal do Mundo Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje Jujutsu Kaisen, capítulo 147, beleza? Antes de mais nada, o capítulo tá aqui embaixo, beleza? Também temos o Discord do canal. E não só isso, mas também como temos alguma explicação do capítulo 146 ali que eu queria trazer, que eu achei importante, que na versão oficial, na verdade, as pessoas elas não atravessariam a maldição, o bagulho do ritual que tá acontecendo do jogo do abate. Na verdade, o que vai acontecer é que cada uma dessas pessoas vai ser amaldiçoada com o decorrer do tempo graças a esse ritual. Tirando isso, bora pro capítulo 147, que foi um capítulo que eu, digamos que eu me emocionei. E bom, o capítulo começa ali com uma capa com a mão do panda junto com o do Yaga, meio que juntos e tal, né? Dando um significado a mais do que significa esse capítulo, que mesmo um panda, e aí 3 pontinhos ali porque a gente vai descobrir no final. E no começo do capítulo tem uma conversa entre o Gakuganji, aquele velhão lá da escola Jujutsu, que é o diretor de Kyoto, e o Yaga que tá preso ali. E eles estão trocando uma ideia e o Gakuganji tá perguntando o que é isso? O que é esse moleque? Né? Ele tá querendo dizer ali sobre o panda, o que é aquilo, como que ele fez aquilo. Porque a escola Jujutsu como um todo quer saber como o Yaga fez. Porque comparado com a técnica de manipulação, a técnica do Getou, cadáveres amaldiçoados artificiais podem se mover livremente, só que eles acabam consumindo a energia amaldiçoada do portador, ou seja, do cara da manipulação. Só que no caso dos cadáveres que o Yaga faz, aqueles bonequinhos que ele faz e tal, eles podem se auto-restabelecer, sabe? Ganhar energia amaldiçoada e tal. Eles são praticamente humanos. E essa é uma grande diferença que tem, e principalmente graças a isso o Yaga foi considerado como um xamã de grau especial. E por isso que eles sentenciaram o Yaga à morte. Ou seja, não teve nada a ver com relação ao Gojo ter sido preso, a ele ter sido, vamos falar assim, conivente, deixou o Gojo ali muito livre e aí por isso todo esse caos está acontecendo. Não, acho que o pessoal da escola Jujutsu encontrou, vamos falar assim, uma desculpa para executar o Yaga ou então para descobrir como ele criou o panda. Porque já que ele criou o panda, ele poderia criar um exército de maldições e ele seria um cara muito perigoso. O Gakuganji pergunta, e aí, como que você faz? Você tem certeza que você não sabe como que você fez o panda e tudo mais? Foi sem querer? E o Yaga fala que sim, pelo menos nesse momento. Dali a gente pode ver que a escola Jujutsu, ela tem as suas corrupções, né? A gente vê, na verdade, isso desde o começo, mas principalmente como os caras, eles querem controlar tudo de uma forma tipo, nós somos os poderosos, nós governamos aqui o mundo. Lembra um pouquinho a Soul Society de Bleach. Até certo ponto tem algumas diferenças ali, mas eu gostei bastante de como o Gege ele trabalhou isso daí. Só queria saber por que agora, né? E o que responde essa minha pergunta, no meu ponto de vista, é o Gojo Satoru. O Gojo Satoru sendo selado, eles... Os velhões do mundo Jujutsu, eles se tornam mais confiantes para fazer o que eles querem, entendeu? Então, acredito que esse foi o momento ideal, eles não planejavam isso, mas como aconteceu, eles aproveitaram para fazer ali e aqui algumas mudanças. Bom, a gente corta de cena e a gente vê o Yaga conversando ali com um bonequinho, o bonequinho se chama Takeru, foi um bonequinho que ele fez. E o bonequinho é igual ao panda, ou seja, o panda, embora seja uma obra-prima do Yaga, né, seja a obra tipo a melhor que ele fez outros cadáveres amaldiçoados ali. E nessa conversa com esse bonequinho que ele mesmo fez, ele vai trocando uma ideia ali, e o Yaga não parece muito bem, mesmo assim o bonequinho tenta animar ali a galera, porque o pessoal percebe que o Yaga tá triste. E o Yaga pede pra ele animar todo mundo. Quem é esse todo mundo? São as criações dele, que vai mostrar mais pra frente no capítulo. E mesmo que o Yaga não esteja presente, não esteja com eles, e mesmo que ele morra, o pessoal vai ficar bem sem ele, porque eles se tornaram uma existência à parte, eles não dependem diretamente do Yaga. As criaturas olham pra ele, falam que vão se sentir sozinhos sem ele. Você vê que ele esconde ali todo mundo. E aí depois disso a gente vai descobrir que o Kusakabe foi lá e soltou o panda. O panda na verdade foi preso pra atrair o Yaga. E a gente vê que o Kusakabe ele tem um débito com o Yaga. E qual é esse débito? O Kusakabe tem a irmã dele. E o que o Yaga fez? Ele transformou um cadáver assim, né, um dos bichinhos ali e tal,
pegou as informações do filho dessa irmã do Kusakabe, inseriu ali no núcleo e isso meio que transformou como se o filho dela tivesse vivo. Acho que o filho dela deve ter morrido por, sei lá, N motivos. Bom, ela fica muito feliz ali junto com ele, o Kusakabe agradece, pede até perdão, porque o Yaga não poderia fazer isso. Isso é meio que contra as regras. Então parece que depois disso o Kusakabe ele foi solto, provavelmente porque ele falou que ele ia entregar esses cadáveres amaldiçoados pro pessoal lá examinar ou fazer qualquer coisa. É quando aparece um cara do risco aqui do olho, que é já um dos caras ali que é comandado pelo pessoal do alto escalão no Jujutsu. Aparentemente o Yaga deve ter enganado eles, falou que ia entregar os corpos, né, dos cadáveres, não entregou. O cara falou assim, né, você vai peitar mesmo assim e tal? Ele fala assim, ah, você parece bem confiante, né, agora que o Satoru Gojo foi selado e tudo mais. E aí ele fala assim, não tô bem confiante por isso, tô confiante porque tem um cara aqui ó, que vai me ajudar, um dos caras tops, que é o próprio Gakuganji. Eles matam o Yaga. O Gakuganji fala que ele vai resolver o resto das paradinhas depois do Yaga ter morrido. O maluquinho vai embora. E aí o Yaga conta como ele criou o panda e como ele amaldiçoou com isso o Gakuganji. Bom, basicamente o que o Yaga faz, ele duplica a informação da alma através do corpo, lembrando que a alma e o corpo são a mesma coisa. Lembram-se disso lá, daquela discussão entre o Mahito e o Getou, e aí o Getou falando, pô, a alma e o corpo eles estão juntos, e isso vem bem a calhar, e principalmente porque depois que ele pega essas informações da alma, ele insere no núcleo do espírito amaldiçoado ali, né? Não o espírito amaldiçoado, do cadáver amaldiçoado. Só que só isso não é o suficiente, né? Então aparentemente não ficou tão claro nessa tradução, vamos ter que aguardar aí do Manga Plus para entender um pouquinho melhor, porque ele tem que fazer núcleos que batam com as 3 almas que ele vai inserir no mesmo objeto ali, no mesmo cadáver. Isso faz com que as almas sempre fiquem se observando e depois de alguns meses cria-se o ego e aí ele passa meio que a viver, né? Passa a ter a própria vida. O Gakuganji fica assustado e ele fala, mano, por que você tá falando isso, velho? Você podia ter falado antes e tal, a gente poderia ter evitado isso daqui. E aí o Yaga fala, meu, é uma maldição. É uma maldição de mim pra você. Por que eu não sei? É nesse momento que aparece o panda, ele vai lá, aparece e tal, vai lá ver como que tá o Yaga. Nesse momento o Yaga já tá morto. O velho até pergunta, né? Pô, meu, você me odeia? Por que você não me atacou? Por que você não fez nada e tal? E o panda fala, meu, não vem com essas babaquices de vocês humanos, porque essas idiotices que vocês têm, eu não tenho. E ele diz que o relacionamento entre o Gakuganji e o Yaga não era ruim. De qualquer forma, ele só tá seguindo as ordens do pessoal dos anciãos e, pô, ele é apenas uma faca cega, sabe? E aí ele diz, pelo menos se lembre disso, porque até um panda pode chorar. É aí que termina o capítulo. Eu confesso que nesse final, cara, foi bem emocionante mesmo. Eu gostei bastante. E considerações sobre o capítulo, vamos lá, gente. Primeira coisa, por que os caras fizeram isso agora? Bom, os principais lá, os anciões e tal, né? Eles devem ter feito agora porque o Gojo foi selado, o que abriu um leque de possibilidades deles fazerem tudo conforme eles queriam. O Gojo era um grande impedimento para que eles pudessem agir a bel prazer. Principalmente quando o Gojo tinha feito alguns amigos, tinha feito alguns aliados, tinha feito alguns alunos. A outra coisa é, o Yaga soltou essa maldição pro Gakuganji. Por qual motivo? Se o relacionamento deles não era ruim, segundo o que o Panda diz, pode ser que eles tenham passado juntos, mas talvez o Gakuganji pode ter traído o Yaga em algum momento, e agora o Yaga repassa essa maldição pra ele, né? Como se deixasse isso dentro do âmago dele, dentro do peito, sabe? Então fica aí o mistério pra saber um pouquinho sobre o passado dos dois, se o Gege Akutami vai revelar isso pra gente. No meio desse caos todo, a gente vê que os principais ali do mundo Jujutsu, eles são tudo um bando de burro. Porque se você for ver, tá criando-se um caos total generalizado, onde eles mesmos podem ser derrotados e mortos pelas maldições, a não ser que eles sempre também quisessem isso. Ou seja, não era só ali o Kenjaku e as outras maldições que queriam esse caos todo e esse mundo Jujutsu, vamos falar assim, purificado, só com o pessoal Jujutsu. Então eu creio um pouquinho nessa possibilidade deles terem essa união mais ou menos com o Kenjaku, pelo menos em questão de pensamento. São pensamentos um tanto quanto parecidos no meu ponto de vista que eles devem ter. Gostaria de saber o que vocês acham também. E bem interessante o Yaga ter contado isso pro Gakuganji, porque uma coisa é certa, gente.
As técnicas que cada um tem, elas não vêm normalmente, naturalmente da pessoa. Elas podem ser ensinadas, então as pessoas podem aprender as técnicas de outras pessoas. A mesma coisa com o exemplo, a Nobara. A Nobara aprendeu as suas técnicas amaldiçoadas com a sua avó. Ou seja, o ensinamento ele pode ser passado de cá pra lá, tirando um pouquinho ali a questão do pessoal de família, né, clã Zein e todo mundo, que tem algumas técnicas um pouco superiores, mas de resto, os outros podem aprender as outras técnicas, por mais difícil que elas sejam. E o Yaga aparentemente sabia que o Gakuganji não faria essa criação de cadáveres amaldiçoados assim como ele mencionou. Então ele deixou pra contar no final ali, pra deixar, sei lá, um engasgo no veião. E ele sabe que provavelmente o Gakuganji não vai revelar tudo pra todo mundo, que eu acredito que o Gakuganji não é tão ruim quanto ele pareça ser. Acho que o pessoal ali dos anciãos a gente tem que conhecer um pouquinho mais, entender o que eles realmente querem, porque eles comandam ali tudo de cima e a gente não sabe bulhufa sobre o que eles estão fazendo. E outra coisa que o Yaga fala que por causa da barreira do Tengen, os bichinhos ali eles ficariam bem. Acho que eles não seriam encontrados facilmente pelo pessoal do mundo Jujutsu e aí não teria esse problema. Então talvez o Tengen esteja de acordo ou não, porque ele parece estar muito de acordo com o pessoal do Yuji, as ideias deles e tudo mais. Mas será? Não sei, o Tengen, a relação dele com os anciãos, qual será que é essa relação? Eu acredito sinceramente que talvez os dois discordem, mas o Tengen, como ele é meio que uma existência com a natureza, principalmente agora, ele não se envolva, ele deixa o pessoal lá, ó, se vira aí, façam o que vocês quiserem, eu só vou manter aqui as barreiras. Até porque, lembrem-se que tem várias crenças ali no mundo Jujutsu, pessoas que querem que o Tengen evolua, pessoas que querem que o Tengen continue normal ali, cuidando da barreira e não se transforme numa maldição, num ser superior, ou sei lá o que ele vai se tornar. Então tem esse monte de questão assim pra gente pensar. Foi um capítulo muito bom de Jujutsu, cara. Confesso que eu me emocionei, eu falei, puta, mano, o Yaga morreu mesmo. Pensei que ele não ia morrer, quando eu vi no comecinho do capítulo. Mas aí depois, no finalzinho dele, aí foi pra água abaixo ali. O Gege Akutami realmente ele não tem dó da gente como leitor. Eu lembro do capítulo 125 da Nobara, uns capítulos passados que teve o Nanamin, o capítulo também do Junpei. Realmente o Gege Akutami ele faz uma obra muito concisa, espero que ele não se perca no meio do caminho. Gostaria que vocês comentassem aí o que vocês acharam do capítulo, traçam teorias aí sobre alguma coisa, principalmente sobre essa criação de cadáveres amaldiçoados. Será que outra pessoa vai chegar a utilizar isso em algum momento? Porque na verdade seria uma grande ajuda, principalmente agora nessa batalha que vai ter no jogo do abate. Bom, galera, era isso que eu queria comentar sobre o capítulo de Jujutsu. Me conta se você se emocionou também, beleza? Mano, o Joe aqui, ó, vai estar vazando. Muito obrigado pra você que se inscreveu, deu like, deu dislike, compartilhou e comentou. Mas eu tô indo nessa. Valeu, falou, é nóis.